Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. O tema hoje é Jesus, batiza-me com teu Espírito Santo e com o seu fogo. E nós vamos ver quem é que disse isso. Nós vamos mergulhar um pouco hoje, conhecer rapidamente um pouco da história de São João Batista e vamos ver o que esse primeiro mártir da igreja tem para nos falar 2020 anos depois da sua passagem aqui pela terra, até quando ele foi decapitado, não é? Então, rapidamente, São João Batista foi celebrado pela igreja no dia 24 de junho, semana passada, quinta-feira passada. Muitas pessoas, ou a maioria de nós, nem se ligou que era o dia de São João Batista. E esse dia é celebrado pela igreja desde os primeiros tempos, desde a igreja primitiva. Ele já era celebrado como um santo, como aquele que já havia ido ao céu direto, santo súbito. No momento da sua morte, ele já foi ao céu, porque ele foi mártir, ele foi decapitado. Nós vamos ver rapidamente aqui, não é? Então, rapidamente, São João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote, e Isabel, que era parenta de Nossa Senhora da Virgem Maria. E ela era idosa e era estéril. Então, milagrosamente, o anjo Gabriel anuncia a Zacarias que ela teria um filho na velhice. E ele não acredita, ele fica mudo. E aí ele só... E aí o anjo diz até como deveria ser o nome dele. E aí ele vai lá e escreve na tabuleta. É legal, você vê isso no Evangelho, está em São Lucas. Mas eles, milagrosamente, tiveram a concepção na velhice de Zacarias e de Isabel. Ele nasce milagrosamente e ele foi consagrado a Deus desde o seu nascimento. E ele teve uma vida já crescendo, aprendendo os caminhos, os ensinamentos de Deus por parte do seu pai. Daí a importância, já até abro um parênteses aqui, de nós pais ensinarmos desde pequenos os caminhos do Senhor aos nossos filhos. Partiu do pai, foi Zacarias quem ensinou o próprio São João Batista. Foi ele quem o educou e depois que ele foi para os lugares onde se aprendia e se aprofundava na lei de Deus e nos ensinamentos, e aí ele cresceu e era um homem muito simples, vivia no deserto pregando a conversão, pregando a confissão dos pecados, o arrependimento, a conversão, penitência e conversão. Era esse o que fazia São João Batista, um homem que era pregador e era também profeta. O último dos profetas, aquele que era o precursor da vinda de Jesus. São João Batista é aquele que está no ventre de Isabel quando Maria, grávida de Jesus, vai visitar, que nós rezamos no segundo mistério do terço gozoso, a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. É aquele menino que estremeceu no ventre de Isabel, porque reconheceu ali no ventre de Maria que estava Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem, depois que ele nascesse e anunciasse, ele seria o precursor e ele anunciaria Jesus, ele indicaria Jesus. Nós vamos ver no Evangelho, que achavam que ele, em alguns momentos, você é um profeta, você é Deus. Ele, não, eu não sou digno de desatar as sandálias, ele é o Cordeiro de Deus. Não sou digno nem de levar as sandálias a ele, de me abaixar e tirar as sandálias e levar para ele. Mas ele sim, ele é o Filho de Deus. E ele era São João Batista. Por que Batista? Porque ele batizava, um batismo de conversão no Rio Jordão, um batismo de mudança de vida, de confissão, e foi ele quem batizou Jesus. Por isso Batista vem de batizador, daquele que batiza. E é ele que então batiza Jesus. E nós vamos ver pelo Evangelho que é ele mesmo, sabendo da sua pequenez,
sabendo da sua missão e do seu papel, diz a Jesus: mas sou eu que devo ser batizado, sou eu que devo ir a ti, e é tu que vens a mim? E aí Jesus diz: importa que nesse momento seja assim. Ou seja, batiza aí que tudo vai se resolver, né? É assim que Deus quer. No ato do batismo, o céu se abre, aparece uma pomba e surge uma voz do céu: este é o meu filho muito amado, este é o meu filho em quem eu coloco toda a minha afeição. Então está aí uma breve história de São João Batista, e ele morre então decapitado porque ele era profeta e ele tinha a coragem de anunciar a verdade e denunciar os caminhos errados das pessoas, levando-as à conversão. E ele denunciava Herodes, que era o rei, que havia se casado, tomado para sua esposa, a sua cunhada, a mulher do seu irmão. E ele denunciava: tu estás em adultério, a mulher que tu tens não é tua. E aí então, por ódio da filha dessa mulher, que dança e encanta o rei Herodes, ela pede então a cabeça de João Batista numa bandeja. Você vai ver isso lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14. E aí então ele é decapitado, então ele é mártir. Aquele que não teve medo, que pregou o evangelho, a conversão, ganhou como prêmio ser mártir e ter a sua cabeça cortada. Mas ele não teve medo, ele teve fé. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, para nós vermos o que São João Batista tem para nos ensinar nessa noite. Até São João Batista, rogai por nós, por todo o nosso momento, por toda a nossa live, por todas as pessoas que estão em casa, para que possamos abrir o nosso coração e acolher as palavras que o Senhor tem para nos dizer através da intercessão dele, de São João Batista. Mateus capítulo 3, lá no versículo 1. Vamos lá, pessoal. Capítulo 3, Evangelho de São Mateus. Naqueles dias apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele que falou o profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. A veste de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro à sua cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Só um parênteses aqui. Eu fui pesquisar, gente, e há alguns estudiosos que dizem que gafanhotos não era o bicho, o animal. Havia uma espécie de uma árvore, de um fruto que era chamado, eu acho que na hora da tradução, esse gafanhotos era um fruto muito doce que tinha numa árvore, tá? Não era o bicho que ele comia, não era os gafanhotos que são praga que ele comia, não. Eram frutos que é dessa árvore, dessa espécie, que era conhecido como gafanhotos, tá? E mel silvestre. Então Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão saíam à sua procura e, confessando seus pecados, eram por ele batizados no rio Jordão. João Batista, aquele que batiza. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para o batismo, João lhes disse: víboras que sois, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi frutos que mostre a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: nosso pai é Abraão, pois eu vos digo, destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Eu vos batizo com água para a conversão,
mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele está falando de Jesus. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a sua eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, muito claramente o Senhor está nos falando através dessas palavras de São João Batista. Nós vemos aqui o que podemos dizer o evangelho, a boa nova, o chamado de São João Batista à conversão. É muito claro que há uma mensagem muito nítida através dessa coragem, dessa audácia, dessa ousadia de São João Batista de anunciar, independente de quem fosse. Aqui nós percebemos aqui no versículo 5, toda Jerusalém, toda a Judéia, ou seja, todas as pessoas. Nós vamos ver em Lucas que iam soldados, publicanos, fariseus, saduceus, doutores da lei, todos eles iam ver, era uma atração, mas aquele homem não se deixou levar pela vaidade, não se vangloriou, muito pelo contrário. Aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu, é maior do que eu. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele ou para ele. Ele sabia muito bem, qual era a sua missão, qual era o seu papel. E ele sabia muito bem que ele devia indicar a Jesus, levar a todos a Jesus. As pessoas iam até lá muitas vezes para ver, como ele mesmo fala num dos evangelhos: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? O que você foi de curioso lá? Porque lá estava um homem anunciando uma mensagem muito clara que nós vemos nesses 12, 13 versículos. Crer em Jesus, converter-se, arrepender-se e ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo para produzir frutos de conversão, para mudar de vida. São João Batista não estava lá brincando, querendo aparecer, querendo seguidores, se fosse no tempo de hoje, querendo like, querendo compartilhamento. Não era um personagem, um popstar. Não. Ele queria e ele frisava que todas as pessoas se arrependessem, mudassem de vida, conversão séria, mudança de vida, arrependimento, como ele diz aos fariseus: que viestes fazer? Então, crias de víboras, vocês que não mudam, que não se arrependem, que não fazem nada, vêm aqui agora para ser batizado. Vocês estão querendo fugir daquele que está vindo e que ele mesmo diz que torna-se então Jesus a pedra angular, todo aquele que cair sobre ele será quebrado. Não, meus irmãos, o chamado dele é muito claro. Vejamos lá no versículo 2, eu separei alguns versículos que são capitais aqui dessa passagem, que o Senhor está falando muito claro para nós. Já de outras reuniões do grupo, até presenciais, a Juliane pregou da água viva, do Senhor que transforma, depois teve a pregação dos ossos secos, do Espírito Santo que nos devolve a vida. O Marcinho veio pregar sobre o homem novo. O Senhor está falando, meus irmãos. Não podemos achar que por toda a situação de pandemia podemos continuar na lenga-lenga, na mesmice, vivendo uma vida acomodada, uma fé que se acomodou, e aí a fé se torna virtual. Negativo, meus irmãos. Não, nós vamos ver nesses versículos aqui, o Senhor está nos chamando a continuarmos caminhando, a nos convertermos, uma vida séria, a crermos em Jesus e a sermos batizados com o seu fogo, para assim sermos transformados e sermos então sal da terra e luz do mundo. Não é para brincadeira, não.
Não é para dizer que por causa da pandemia eu não posso acreditar, eu não posso me converter. Para com essa balela. Para com isso, meu irmão. Vejamos lá no versículo 2. Ele já começa dizendo: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já chegou. A igreja já existe, Jesus já nos deu a salvação. Só nos falta conversão, e conversão verdadeira, 100% total, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos sim nos convertermos. É só olharmos a nossa vida. Conversão é mudança de vida, é mudar a direção, mudar os caminhos. Ele diz aqui, como dizia o profeta Isaías: endireitai, arrumai. É São João Batista dizendo: ô meu irmão, arruma o seu caminho, você está indo por um caminho torto, você está se desviando do Senhor. Endireita, volta. É como se o Anderson, que está aqui filmando, quisesse me filmar e vira a câmera para a esquerda, não vai aparecer nada, vai aparecer mais bonito aqui o Gabriel. Mas mudou o caminho, mudou a direção. Conversão é mudança de vida, de atitudes, de hábitos, de vícios, abandonar o que é velho e entrar num caminho do Senhor, na direção do Senhor. É muito claro, é uma decisão séria, e nós precisamos parar de enrolar. Sabe por quê? Porque a gente vai no grupo, a gente vai lá, canta, reza, mas não muda nada na nossa vida. De ato concreto, de decisão firme, não acontece nada. E aí a gente fica reclamando porque Deus não me ajuda, porque eu rezo. Olha aí, é só comigo que acontecem essas coisas. Mas conversão séria nada. Dentro do namoro continua a falta de castidade. É namorido, não é namorado, é namorido. Só falta morar junto, porque já tem vida sexual, mas é namorado. Cadê a castidade? Cadê a honestidade? Nos nossos negócios. Aí continua vendendo, enganando, ludibriando. Sim, meu irmão, conversão é isso em todas as áreas, na área profissional, na área familiar. Aí o que é casado continua traindo a esposa, a mulher continua olhando pornografia, mandando WhatsApp, nudes, foto de lingerie, e vai daqui, e vai para lá, só flertando. Isso é fornicação, isso é pecado, afasta de Deus, é um caminho errado. Mas aí eu estou aqui rezando, e Deus vai me ajudar, vai, mas o Senhor também vai colocar, pela boca de São João Batista, uma mensagem de exortação: convertei-vos, porque o machado já está posto na raiz da árvore. O Deus que é misericordioso é o Deus que não pode deixar de ser justo também, meu irmão. Ele é justo, ele é misericordioso. Se essas palavras o Senhor não quisesse que chegassem até nós, não estariam na palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E nenhum J, nenhum I será tirado da sua palavra. São palavras de Jesus. Então acordemos, não deixemos que o frio que é fora do nosso corpo chegue até o nosso coração ou chegue até a nossa mente e congele a nossa mente e a gente não entenda isso. Então, para irmos para o próximo versículo, chega de enrolar, para de enrolar, toma uma decisão séria de converter-se, de mudar de vida. Saia das promessas. Agora eu vou melhorar, agora haja, queime navios, jogue fora âncoras, aquilo que prende, que não deixa você sair, corta o mal pela raiz, queima navios. Conta-se que um comandante levou a sua frota até uma ilha, e eles desceram dos navios, e quando eles foram entrar em combate, eles viram que o exército era
mais numeroso do que eles. E eles ameaçaram voltar. E voltaram. Quando eles chegaram na praia, eles encontraram todos os navios queimados. Mas quem é que fez isso? Eis que o comandante diz: eu fiz. Porque daqui dessa ilha, ou nós saímos com a vitória, ou nós saímos mortos. Na nossa vida com o Senhor, ou nós saímos com a vitória no seu sangue, no seu espírito, vencendo o pecado, ou nós saímos mortos para a vida morta, para a morte eterna, para o fogo. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a sua eira. O trigo ele o guardará, mas a palha ele a queimará. Se aqui nós colocarmos nossa alma, ela tem que estar preparada como o trigo e não como a palha, porque a palha vai ser jogada ao fogo. E aqui podemos entender bem, sim, o fogo da morte eterna. Ou nós queimamos os navios e partimos para a batalha com o Senhor, ou nós vamos morrer. Mas que seja então uma morte como a de São João Batista, decapitado, perder a cabeça com o Senhor, do que perder a alma sem o Senhor. No outro versículo 8, já é aprofundando isso. Produzir frutos que mostre vossa conversão. Confessar os pecados, pedir o perdão a Deus, o arrependimento precisa se traduzir em frutos, em atitudes claras. Abandonar o homem velho, corrompido, abandonar os vícios, abandonar os caminhos antigos. Não existe conversão sem frutos. Se você está na igreja, se você está caminhando no raio de luz, isso é muito sério, meu irmão, muito sério mesmo. E nada muda na sua vida, a sua conversão é estéril, ela não está dando frutos, a sua caminhada não está sendo séria, você não está deixando coisas que você precisa deixar, abandonar as coisas. Você está levando uma mochila cheia de pedra, enquanto você poderia estar carregando um só tesouro, que é a vida eterna, que vale muito mais. Larga, abandona, tem que dar frutos. Endireita as vossas veredas. É pelos frutos que se conhece a árvore. Tem que ter atitudes concretas, atos concretos. Se você não se dá bem, se você tem motivos para pedir perdão, para buscar a reconciliação com pessoas da sua família, faça. É a atitude concreta que demonstra que você está no caminho de conversão. Não é ficar falando na cabeça das pessoas de Jesus sem que elas vejam uma mudança, uma vírgula na sua vida de diferença, desde que você conheceu o Senhor, desde que eu entrei para a igreja. Não é isso que é conversão, ficar rezando o rosário, indo à missa todos os dias, sem um pingo de conversão, sem um pingo de mudança de vida, não é conversão. Aqui está São João Batista dizendo: produzir frutos que mostre a vossa conversão. Se não produziu frutos, não tem conversão. Não mudou nada. Só aprendeu letra de música nova. Né? Só aprendeu a bater palma. Está indo um pouco mais na igreja. Legal, beleza, começa assim. Mas tem que produzir frutos. Tem que produzir frutos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. São João Batista era profeta, meu irmão. O profeta anuncia, denuncia, exorta, encoraja, ensina, mas ele não tem medo. E ele aponta, ainda bem que ele aponta. Olha, não existe conversão que não frutifique. Temos que dar frutos. Temos que ter atos concretos de caridade, de amor, de justiça, de honestidade, de misericórdia, de humildade, de ética. Seguir, buscar os mandamentos do Senhor. Sim, é isso sim. Ele dá exemplos. Depois você pode olhar, fica aí como tarefinha de casa. Anota aí, lá em Lucas, no capítulo 3. Tem 3 versículos, o 11, o 13 e o 14. Olha como é fácil. Lá no capítulo 3. Lá ele dá atitudes concretas. As pessoas chegavam para ele e diziam: mas São João Batista, o que devemos fazer? E aí ele dizia
Quem tem 2 túnicas, dê uma. Partilha. Desapego. Olha para os necessitados. O soldado, olha só, o soldado foi perguntar para ele: nós, o que devemos fazer? Não maltrateis ninguém. Precisa de soldado. Então ele não diz: não, todos os soldados não têm salvação. Não. Faça o seu papel. Não maltrateis, não abuseis, não sejais maldosos. Ele não disse: vai ter que ficar o dia inteiro lá no templo de Jerusalém, Gabriel, senão não tem salvação. Aí continua fora, fazendo tudo da mesma forma como era antes. Isso é uma conversão infrutífera, meus irmãos. Não é isso que Deus quer de nós. Como disse um monge há muitos anos atrás, eu fui no mosteiro. A gente pode visitar, não sei agora como está, mas ele dizia que é um tripé. Nossa vida com o Senhor é um tripé. Sacramentos, Eucaristia, confissão. O outro, palavra de Deus, doutrina, Bíblia. E o terceiro, falou: o que é, Manu? Manu falou: é a vida, é o testemunho, é a conversão, é o dia a dia. Não seja cristão de ficar na barra de saia de padre, da estola, da batina de padre, o dia inteiro dentro da igreja. Isto não é ser cristão, disse ele. Cristão é aquele lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, no seu casamento, na sua faculdade. O mundo, os jovens precisam de pessoas e de jovens que tenham a coragem de ser diferentes, que não entre na onda de tudo que está acontecendo agora. Uma juventude que não tem mais fé, que precisa de modelos de jovens convertidos, que vão lá na faculdade, que vão na escola, que tenha o autodomínio, a coragem, a capacidade de, quando está num bar ou numa lanchonete, vamos agora fazer tal coisa. Não. Por quê? Porque eu não sigo este caminho, porque isto não é para mim, porque isto não é bom. Mas então nós vamos. Se vocês quiserem, vocês podem ir, mas eu não vou. Essa tem que ser a atitude. Fazer diferente, mostrar que é diferente, sendo diferente, vivendo diferente, vivendo o evangelho vivo. E aí o último versículo, lá no 10, aliás, no 11, perdão. Eu vos batizo com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o objetivo da missão, do anúncio de São João Batista. Levar as pessoas a Jesus. Levar até que as pessoas sejam batizadas com aquele que é o Filho de Deus. Porque ele é simplesmente aquele que clamava no deserto. Hoje, nesse deserto que se tornou a sociedade, deserto no sentido de seco, seco de fé, seco de valores, seco de Deus, existe um profeta, existe um chamado, existe um clamor: converter-se, crer em Jesus e ser batizado no Espírito Santo e com o fogo. Para quê? Para mudarmos de vida, para sermos testemunhas de Jesus. Nós precisamos, nessa noite, nos deixar clamar e ser batizado no Espírito Santo por Jesus. O fogo do Espírito Santo é o fogo que verdadeiramente nos converte. É o fogo que nos convence das coisas que nós precisamos fazer e mudar, e daquilo que nós estamos fazendo de errado, sem que ninguém nos fale, porque ele aquece, ele abrasa, ele queima. É um fogo abrasador, é um fogo que queima, que arde sem queimar. É o fogo do batismo do Espírito Santo. Jesus é o batizador. É isso que queria dizer São João Batista. Eu batizo com água, mas com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza.
É Jesus o único que pode nos batizar com o Espírito Santo e com o fogo desse Espírito Santo para a nossa conversão, para a nossa real mudança, para a nossa entrega. Vai dizendo aí que nessa noite, pela intercessão de São João Batista, nós clamamos: Jesus, batiza-nos com o teu Espírito Santo, Jesus. Nós precisamos, Senhor, que nessa noite fria, o fogo do seu Espírito Santo possa ressaltar, possa penetrar, possa entrar no mais profundo, Senhor Jesus, do nosso coração, de todas as áreas da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso coração, do nosso corpo, dos nossos sentimentos, do nosso psicológico, do nosso físico, Senhor. Nós necessitamos, Jesus, poderosamente, que você nos batize, que você nos mergulhe, e ao mesmo tempo que esse Espírito Santo entre, penetre, encha, cure, liberte, converta, Senhor, o nosso coração com um fogo tão abrasador, Senhor Jesus, que não reste dúvida. Senhor, que seja como a conversão de Saulo, que caiu do cavalo, que foi derrubado e que instantaneamente já se converteu. Nós precisamos dessa graça nessa noite, Senhor, porque muitos corações estão frios, mais frios do que essa temperatura aqui de fora, Senhor, porque é o frio da alma, Senhor Jesus. Alcança nesse momento, Senhor, batizando, eu clamo isso, Senhor. Como em Pentecostes a brasa queima, faz-nos orar, Espírito Santo. Dai-nos um coração abrasado, que ame a Jesus, que busque a Jesus, que tenha disposição, é a palavra que o Espírito Santo está agora concedendo a muitos aqui. A disposição de mudar de vida, de se converter. Bendito seja, continua, Espírito, vai entrando mesmo sobre as casas, sobre os corações, sobre os casais, sobre homens e mulheres, sobre os esposos. Agora, Espírito Santo, sobre as famílias, Espírito Santo, preenche, curando, libertando e abrasando, convertendo. Sim, Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence, que nos converte verdadeiramente. Muitos estão tendo a graça agora de um encontro profundo com esse Espírito Santo em seu peito. Você sente arder o seu peito. É a presença do Espírito Santo queimando, porque essa palavra se cumpriu hoje. Mas aquele que vem depois de mim, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós pudemos experimentar nessa noite a Tua presença, Espírito Santo, e o Teu fogo. Bendito seja, Espírito Santo, porque você nos traz uma vida nova, um chamado novo, Espírito Santo, essa disposição para verdadeiramente nos convertermos, porque você aumenta a nossa fé, porque você vem em nosso socorro, porque você é a força do alto. Bendito seja, Espírito Santo. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. Ah, meus irmãos, se tivéssemos na catedral, hein? Nossa Senhora, ia ser um aplauso enorme agora, um clamor gigante. Mas aí na sua casa, aplaude, louva, agradece esse Espírito Santo que preencheu, viu? Toma posse. Que preencheu, que foi enviado por Jesus e que nos batizou. Amém?